Oi, gente. A paz. Vão entrando, vão chegando. Todos vós que estão acompanhando esta novena. Deixa eu colocar o tema aqui para fixar. Já estamos no 6º dia. Passou muito rápido, né? Muito rápido. Vão entrando aí, pessoal. Tô percebendo que uma galera já abandonou o barco, já. Tô percebendo. Dos primeiros dias até agora, tô percebendo que uma galera abandonou o barco. Vou esperar uns 2 minutinhos para começar. Que eu quero começar partilhando com vocês algo que eu terminei partilhando ontem. E aí quero iniciar partilhando hoje. Boa noite, Bia. Boa noite, gente. Você que sabe de alguém que estava acompanhando a novena e ela já abandonou o barco no meio destes dias, resgate ela lá e fala: volte, filha, vai assistir a novena. Boa noite, gente. Ui, fechei o negócio aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, Neide. Boa noite, Fer. Boa noite. O pessoal que tava na live de ontem, no final da live, e que não tava na live também, mas viu depois, né? Viu em algum lugar aí, viu aí no feed, né? Que ficou salvo. Ontem a gente falava sobre a sensibilidade no coração na live, né? A gente falava da sensibilidade do coração de Maria Madalena e a sensibilidade do coração na vida de Judas, né? O quanto um coração é sensível e o quanto o outro coração é insensível. E dito isso, hoje eu tava lendo, agora há pouco eu tava lendo um livro e eu queria começar o dia de hoje trazendo a meditação deste livro que fala exatamente do que nós finalizamos falando ontem dessa sensibilidade, né? E aí depois a gente já entra no tema de hoje, que é sobre a noite escura e a esperança. É desse livro aqui, ó, que eu tô terminando de ler ele, vivendo, acho que fica virado, né? Viver com a contradição. Se perder o dom do deslumbramento, cessarei de viver com gratidão. Exatamente aquilo que nós estávamos falando ontem, né? Entrarei em guerra comigo mesma, dilacerada pela avidez e reivindicação, inveja e descontentamento, em desarmonia com tudo e vivendo um relacionamento doentio com o mundo ao meu redor. Viver com gratidão reacende minha atenção e inflama meu amor, pois a capacidade de ver o bem não pode ser exercida sem a prática do amor. A capacidade para ver com amor e gozo, com deslumbramento e ternura e, acima de tudo, com gratidão. É exatamente aquilo que nós estávamos falando ontem na live, né? E aí, ela vai meditar, vai trazer um exemplo que na hora que eu olhei eu fiquei, meu Deus do céu. Às vezes imagino se não haverá no reino dos céus uma grande sala, como um vasto e perdido escritório de uma propriedade, cheio de pacotes de todas as formas e modelos, bênçãos não reclamadas que Deus nos deu e de que não tomamos conhecimento. Não recebemos para torná-los nossas por conta da nossa insensibilidade. Então, olha, para finalizar a sua meditação de ontem, que nós falamos sobre insensibilidade, deixo aí esse negócio pra você refletir, né? Na hora que eu li isso aí, eu fiquei, meu Deus do céu, imagina eu chegar lá e Deus falar assim, ó, Giovana, todo esse arquivo aqui são todas as graças que você não conseguiu reconhecer na tua vida por conta da sua insensibilidade. Já pensou? Então, é só isso que eu queria ler e partilhar com vocês para encerrar a meditação de ontem, né? Para completar. Eu vou postar esses 2 trechinhos no Stories depois para deixar salvo lá.
E aí hoje nós vamos falar sobre a noite escura e a esperança. A noite escura que Santa Maria Madalena vive o encontro com a esperança, né? A aurora nova que nasce, a aurora da esperança que faz brilhar na vida dela e que brilha sobre as nossas vidas também. Eu vou ler um poema para vocês, que tá nesse livro aqui, e aí eu vou lendo e vou parando e a gente vai meditando junto, porque mais do que eu falar aqui, eu acho que este poema é basicamente um poema, né? É um escrito dessa autora que vai falar exatamente deste encontro nessa noite. Ele vai fazer a gente adentrar nessa novena no dia de hoje, pra gente depois meditar um pouquinho e rezar. Maria Madalena corria no frio da madrugada. Precisava chegar rapidamente ao local onde haviam o colocado. As lembranças dos dias anteriores, ainda vivas em sua memória, aumentavam a gravidade de seu rosto. Como tudo seria agora? Divagações a atormentavam, eram tantas que mal sentia os pés que calcavam pedras hostis pelos caminhos tortuosos. Quanta angústia permeava sua alma naquele momento. Seus pensamentos, todo o seu corpo. Lembrança daquela pesada cruz humilhante, dos cravos que penetravam terrivelmente seus pés e suas mãos. Ela sentia o coração sangrar de tristeza. Muita tristeza. Mais pressa para chegar ao sepulcro. Precisava ver, pois a noite já fora bem longa. Faltavam ainda algumas centenas de metros. E aquele olhar, meu Deus, como esquecer aquele olhar de tanta dor, de tanto sofrer. Do alto do lenho da morte, ele guardava a todos os que morbidamente assistiam àquela trágica cena. Por vezes, elevava o olhar para o céu. Por que, ó Deus, não o tiraste de lá? Perguntas vãs. O que estava feito, estava feito. A morte não tem solução. Mas aquele desejo insano de estar perto daquele que me apontara uma nova vida, mesmo que agora fosse só um corpo dilacerado pela brutalidade humana. Ela precisava estar lá. E foi, e chegou, e não havia ninguém, só o nada. O vazio do sepulcro trouxe mais medo e mais tristeza, e muita incerteza. Precisava avisar aos outros. Agora, o retorno, mais pedras pelos caminhos. Nem seu corpo morto tinha sido poupado. Que mais lhe restava? Quem ia querer um cadáver? Ela jamais havia esperado por isso. Encontrar o nada. Pedro e João, ao ouvirem seu anúncio desesperado de que haviam retirado o corpo do mestre do sepulcro, correram aturdidos. Parece que ninguém mais suportava qualquer padecimento. Era tudo tão triste. Aproximaram os três. Pedro entrou primeiro, depois João. Viram o sepulcro vazio e os panos dobrados. Madalena permanecia fora. Seus pensamentos a atordoavam, vinham aos milhões. Eram tantos, diante de um vazio, pareciam querer compensar aquela ausência. Mas tudo o que ela ouviu, viu, aprendeu e sentiu iria acabar assim. O vazio, o nada. O que a levou a permanecer ali, solitária? Seus demônios voltaram? Não, definitivamente não. Sua alma sabia que não terminaria assim. Os olhos viam, mas o coração se recusava a aceitar. Não fazia sentido aquele desfecho. Tudo o que ele falou, ensinou, ainda iria acontecer algo. Era isso que lhe dava força para resignada permanecer no horto quando todos já haviam partido. O cansaço da longa noite em claro e as longas caminhadas na madrugada não foram capazes de fazê-la voltar. Ela chorava, chorava muito e esperava. Era só o que podia fazer. Em um momento, ao olhar para dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco. Um lhe perguntou por que ela chorava. Maria Madalena respondeu que levaram o Senhor e ela não sabia onde o haviam colocado. Nesse instante,
Voltou seu olhar para a frente e viu um homem que parecia ser um jardineiro. Ele lhe fez a mesma pergunta. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela não respondeu à pergunta, apenas lhe disse que se foi ele quem o levou, dissesse a ela onde estava o corpo, pois iria buscá-lo. Mas ao ouvi-lo chamar Maria, ela reconheceu imediatamente seu mestre, Jesus. Em sua infinita alegria, que em segundos dispersou toda a tristeza que pesava em seu ser, estendeu a sua mão para tocá-lo. Ela ouviu, não me retenhas, ainda não subi ao meu pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, suba meu pai e vosso pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria não insistiu, nem resistiu, obedeceu. Saiu correndo. Agora seu corpo flutuava sobre os seus pés, que pareciam não tocar o chão. Tudo agora fazia sentido. Ela esperou, derramou muitas lágrimas, perseverou e nada foi em vão. Ele vive. É isso que ela devia anunciar. Não a morte. Não a morte. Em seu pensamento, ela reavivia tudo o que se passara nos últimos dias. Havia um sentido para tudo. A verdade da vida, o caminho para a salvação do homem. Ela era agora a mensageira da Boa Nova. Viveria Maria Madalena, de agora em diante, na presença de uma ausência. A gente pode acabar a live depois de ler esse texto, né? Porque o quão ele é belíssimo, né? Como ele enche os nossos corações. Quando nós estivermos passando pela noite escura, pelo deserto da dor, pelo deserto da vida, pela aridez, a gente tem que pensar neste encontro de Madalena com Jesus no sepulcro, que tira do nada um tudo, que tira da morte a vida, que tira da dor a alegria, que tira do choro anúncio e júbilo de anunciação de vida, tira do choro de Maria Madalena uma anunciação agora de vida. Somente ele pode tirar do nada tamanhas e tamanhas e tamanhas graças. E é exatamente isso que nós queremos rezar no dia de hoje, né? Que o Senhor tire dos desertos da nossa vida, dos exílios que nós ainda vamos viver, das perseguições que nós vamos viver, dos choros que nós vamos viver, aquilo que precisa ser tirado, o amadurecimento que precisa ser feito. Naquele momento, quando ela encontra o citado, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Ela começa a reaviver, né, dentro do teu coração. Quando ele chama ela pelo nome Maria, desde o primeiro momento que ele a chamou até aquele instante, e pensar, tudo faz sentido. Tudo é para que eu chegue até este momento. Então, quantas dores nós já vivemos, que quando hoje nós olhamos para trás e vemos o quanto nós nos tornamos mais fortes, mais maduros, mais transcendentes, mais amigos de Deus, nós pensamos, valeu a pena, eu viveria tudo novamente, porque isso me fortificou, isso me fortaleceu. O caminho do deserto não é o caminho para nos destruir. A noite escura não foi feita para nos levar à morte. A noite escura em Deus foi feita para que a gente encontre uma nova aurora, a nova aurora de vida. A noite escura que os santos falam é esta noite que Maria Madalena vive, e ela é feita para que no dia seguinte nós possamos renovar as esperanças da nossa vida, para que a gente possa dar um passo a mais na nossa fé, um passo a mais na nossa esperança e um passo a mais na nossa caridade, um passo a mais na nossa consagração. No final nós vivemos todos esses tempos de noites escuras para isso. Quando ela volta para anunciar que Cristo está vivo, é como se ela voltasse uma outra apóstola, com muito mais fé, com muita mais esperança, com muito mais caridade. Aleluia, amor. Eu tô lendo aqui o comentário da Monique, que falou que tá gerando apaixonamento por Maria Madalena. Amém. É esse intuito mesmo.
E aí, como que a esperança encontra a vida de Maria Madalena? A esperança encontra a vida da Maria Madalena sempre em momento de trevas, já percebeu? Porque ela estava endemoniada, convivia com 7 demônios. Aí a esperança a encontra, faz dela uma mulher livre, uma mulher restituída, uma mulher que é uma apóstola, uma mulher que é discípula, uma mulher que ama. Uma mulher com 7 demônios não podia amar, gente. E ela se torna a mulher que demonstra muito amor, como o próprio Senhor vai a intitular, né? Como alguém com 7 demônios poderia amar? E ela ama, porque ela faz esse caminho. Então, como é este encontro de esperança na vida dela? Primeiro, é através da tua própria conversão. Ela é uma improvável. A vida de Santa Maria Madalena é a vida de uma pessoa improvável. Como poderia ela? E quantos de nós também não somos estes improváveis? O quanto de nós, ao olhar para a nossa história, a gente pode pensar: meu Deus do céu, é só Deus para fazer eu chegar onde eu cheguei. É só Deus mesmo para gerar as transformações na minha vida que está gerando, as curas que está gerando. Teve uma vez que eu estava rezando e o Senhor trouxe à minha memória toda a minha família, assim. Não digo só os meus pais, porque meus pais eles são católicos, graças a Deus. Mas eu digo assim, de toda a minha hereditariedade, de todo mundo que eu conheço. E a minha hereditariedade vem de índios, vem de italianos, vem de pessoas que lá atrás mesmo não eram tão religiosas, que existiram muitas coisas ali que, se eu fosse olhar friamente, é quase impossível eu ser uma consagrada. E quem faz se tornar possível a consagração da minha vida? O próprio Senhor. A esperança que Ele viu em mim, a esperança que Ele depositou em mim. Ele sempre me esperou, né? Tem aquela música, né? Não me perguntou nem por onde eu andei. Ele estava ali me esperando, e sonhando com a minha consagração, né? Então, nós somos também esses que já tivemos essa vida de improbabilidades. Somos improváveis também. E o Senhor fez de nós o que nós somos hoje. Que grandes maravilhas o Senhor fez por nós. O Senhor fez de muitas mulheres promíscuas a grandes mulheres de família, mães. Fez de mulheres folgadas, preguiçosas, a grandes missionárias. Todas as improbabilidades da nossa vida, o Senhor, com Ele que é ali cheio de esperança, Ele é a própria esperança, ressignificou tudo. E a partir disso, ela acredita muito, então, na conversão de outros, né? E esse precisa ser um caminho de verdadeira conversão na nossa vida. Se Cristo fez por mim, Ele pode fazer também com todas as outras pessoas. Se Cristo me libertou de 7 demônios, eu desejo e eu quero que Ele liberte todos os outros de quantos demônios for preciso. O Cristo é a própria luz para as nossas noites escuras, como a Bia disse aqui. É exatamente isso. Se Ele é luz para a minha vida, eu preciso agora ser a portadora dessa esperança, no sentido que a minha luz é iluminada por Ele. Então eu preciso levar a esperança. Eu preciso ser essa luz de esperança que vai iluminando. A média que o Senhor me dá neste momento é que, na noite escura, onde Maria Madalena estava chorando, com muita tristeza, sem saber o que aconteceria, indo até o sepulcro, ela era a primeira lanterna daquela noite. É exatamente essa mensagem essa imagem que o Senhor me dá. Como ela andando no escuro, e ela andando ali, é como se ela fosse um pavio, uma velhinha, no meio de uma grande escuridão, um sinal de esperança. E o Senhor te convida a ser essa lamparina também. Em tempos tão tenebrosos que nós vivemos, né? Em tantas noites escuras que nós vivemos no dia de hoje. Nós vivemos em tempos muito, muito, muito escuros. E ainda que eu seja apenas uma luzinha, que não vai ser capaz de iluminar talvez toda a cidade, mas que seja capaz de ir iluminando o caminho aonde eu for passando,
para que primeiro eu não seja a primeira a tropeçar nas pedras que estão à minha frente. E segundo, para que aqueles que quiserem vir atrás de mim não tropecem também e possam chegar no Cristo que eu quero encontrar, que é aonde ela estava indo em direção. Então a esperança faz dela o caminho que todos nós, um dia perdoados, precisamos fazer. O caminho de ser essa lamparina. A Bárbara está dizendo aqui, né, das virgens prudentes. Exatamente isso, né? Maria Madalena é uma das virgens prudentes. Ela é uma das mulheres que não deixou o óleo acabar. Porque ela não deixou o amor dela acabar pelo amado. Tanto que eu sempre fico imaginando na Semana Santa, né? Quando estamos na virada da noite, de sábado para domingo, eu fico imaginando o quanto o coração daquela mulher estava desejoso de encontrar o Senhor de novo. O quanto ela não dormiu nos últimos dias que passavam, ela não descansou, ela estava ali. Quero encontrar o amado, né? Estava ali. Eu preciso desta luz. Mal sabia ela que ela também já estava sendo essa luz, né? Essa luz de esperança para todos nós. Então, na noite escura das nossas vidas, o Cristo é a nova aurora. Quando nós passamos pela noite escura, gente, quando nós passamos por alguns desertos, a gente faz exatamente muitas vezes os questionamentos, assim como Maria Madalena faz neste texto belíssimo que nós lemos no início. O que será agora? O que vai acontecer? Humanamente não há soluções. Humanamente não há mais possibilidades, porque eu não sei o que vai fazer, como isso se dará, E aí é nesse momento que vem a nova aurora. É quando nós não temos mais nada para fazer mesmo. Porque daí, quando nós não temos nada para fazer, o Cristo vem e faz. O que Maria Madalena podia fazer diante do Cristo morto? Nada. Ele está morto. Mas o que o Cristo pode fazer diante da morte? Ressuscitar. Talvez você não tenha mais nada para fazer diante de algumas realidades que estão mortas na tua vida. E eu quero te dizer para você no dia de hoje que a esperança que Maria Madalena quer te falar no dia de hoje é que se você não tem nada mais para fazer na realidade morta da tua vida hoje, que bom. Agora é a hora do Cristo ressuscitar. Agora é Ele que vai ressuscitar. Porque não tem mais nada que você possa fazer. Você já foi até o sepulcro. Você já viu que não tem mais nada ali. Você foi ali, você preparou o cheiro lá, o nardo, preparou as essências. Você se preparou, porque ela não foi lá despreparada. Maria Madalena não foi despreparada. Veja, ela não está parada, assim, como que esperando Deus fazer tudo. Ela vai até lá com a essência, ela vai até lá com o seu amor, com a sua disposição. Mas não tinha nada que ela pudesse fazer, gente. Ela não tinha como ela ressuscitar o Cristo. Só o Cristo podia ressuscitar a si mesmo. Só o Cristo poderia vencer a morte. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos que nós não vemos mais saída. Ele é a nova aurora. Ele vai criar algo novo que nós jamais imaginávamos que poderia acontecer. Que é exatamente o que ele faz. Nenhum deserto é para nos fazer morrer. É simplesmente para nos fazer permanecer. Quando a gente olha agora para o testemunho de Maria Madalena, a gente vê que não é um testemunho de morte, mas sim um testemunho de permanência. Ela permaneceu. Ela permaneceu na cruz. Ela permaneceu no seguimento a Jesus, até mesmo quando Jesus estava morto. Ela permaneceu, não importava, ela iria permanecer com ele até o fim, e permanecer com ele até o fim e seria para qualquer lugar. Ela permaneceu com ele. Então ela permaneceu com Jesus. Ainda que a permanência naquele momento fosse ir diante de um sepulcro, que era nada naquele momento. Era nada, gente. O que tinha ali, friamente? Nada. Somente depois da ressurreição de Jesus que ali tem tudo.
Então nenhum deserto é para nos levar para a morte. Os desertos, eles são feitos para nos fazer permanecer na vontade de Deus. Permanecer, nos tornar fortes, nos tornar que a nossa fé não vai mais se balançar por qualquer coisa. Com certeza, agora a fé daquela mulher, agora a fé de Maria Madalena, depois disso, ela não se balanceia mais por qualquer coisa. Agora ela permanece até o final. Ela permanece. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive com o Senhor há, deixa eu ver, uns 3 anos atrás. Foi em 2019. Foi em 2019. Na paixão de 2019, eu fui conversar com o orientador espiritual no sábado de Aleluia. E no sábado de Aleluia eu conversava com o meu diretor espiritual sobre diversos acontecimentos que estavam acontecendo naquele tempo, diversas aflições no meu coração, estava passando por muitas dificuldades, assim, na minha vida naquele momento. Hoje, quando eu olho, eu falo, nossa, nem era tão dificuldade assim, né? Mas naquela época estava bem difícil mesmo. E a gente conversou tudo, e no final do atendimento, o meu diretor espiritual olhou pra mim e disse assim: Giovana, por muitas vezes eu pensei em cancelar com você no dia de hoje, porque hoje é o sábado da santo, né? O sábado do silêncio. E eu não queria romper esse silêncio, e eu pensei várias vezes em te mandar mensagem cancelando. Mas agora eu entendo porque eu não cancelei. É exatamente porque o Senhor quer te falar o que eu vou te falar exatamente agora. E as palavras dele eram mais ou menos assim, né? Não vou lembrar exatamente. Eu tenho escrito em algum lugar, mas era... O que o Senhor quer te levar, o lugar que o Senhor quer te levar no dia de hoje é o sepulcro do Sábado Santo. Assim como ele levou Maria Madalena. E existe, né? São Gregório Magno vai dizer: Maria Madalena foi até o sepulcro, ou na verdade foi Jesus que a atraiu até o sepulcro? E aí o orientador me dizia que, assim como ela, a visualização era que eu estava lá dentro. E aí eu olhava diante daquele cenário e eu não encontrava nada. Porque de fato não tem nada. Se nós formos pensar friamente, não tem como a gente dizer nada, porque nós estamos falando de Deus, mas friamente, se nós formos pensar ali diante de um corpo morto, é nada. É um gelo de um sepulcro, né? E eu lembro exatamente das orações dele naquele dia que falava, né? Sinta como que esse sepulcro está gelado. Sinta o quanto esse sepulcro está vazio, está silencioso. Não tem nada. E você olha ao redor, não tem nada. Só há gelo, que faz com que você sinta frio. Só há o silêncio ensurdecedor. Mas aí, num determinado momento, você vira para trás e diante do nada, o Senhor te revela tudo. Porque quando você não pode fazer mais nada na tua vida, quando não tem mais nada que você possa fazer para uma situação, é aí, neste momento, que o Senhor vem e faz tudo. O que levou aquela mulher até aquele lugar para encontrar nada foi simplesmente o amor. Simplesmente o amor. Não deixe de amar, Giovana. E eu falo para você, não deixe de amar ao Senhor, mesmo quando tudo parecer nada. Não deixe de amar ao Senhor, porque mesmo diante do nada, ela estava disposta a permanecer no nada, porque ela amava, porque ela muito amou, e ela permaneceu neste amor, e permanecendo neste amor, ela viu o Cristo glorioso, que a chama pelo nome. O Cristo glorioso chamou ela pelo nome, não é qualquer coisa isso, entende? Veja, ele chamou ela pelo nome. Então, do nada, Deus ele pode tirar tudo. E da morte, Deus pode tirar a vida. Nós só precisamos permanecer na esperança para chegarmos na verdadeira caridade, no verdadeiro amor, assim como ela permaneceu ali, testemunhando aquela que muito amou, verdadeiramente muito amor. No final disso, antes da gente rezar, a gente pode finalizar exatamente com este texto aqui, né?
a verdade da vida, havia um sentido para tudo. A verdade da vida, o caminho para a salvação do homem. Ela era agora a mensageira da boa nova. Viveria Maria Madalena, de agora em diante, na presença de uma ausência. Na presença de uma ausência, porque o coração dela sempre ansiaria a estar de volta com o Senhor, assim como ela esteve. Nós também vivemos na presença de uma ausência. A saudade que há no nosso coração, que nós não sabemos dar nome, o vazio que todos os nossos corações há, o desejo de amar que há no nosso coração, o desejo de ser amado, o desejo de ser consumido, o desejo de ser consagrado, todos esses desejos é viver na presença da ausência de Deus. Nós vivemos na presença da ausência. E essa presença da ausência que vai fazer nós esperarmos contra todas as esperanças e fazermos alcançar ao Senhor, permanecer na caridade, permanecer até vivermos com Ele novamente. Um dia nós encontraremos com Ele novamente no jardim. E lá no jardim Ele nos chamará pelo nome. E é por isso que nós permanecemos. É por isso. De noite escura em noite escura, nós permanecemos porque um dia nós encontraremos com Ele no jardim e Ele nos chamará pelo nome. Ele me chamará pelo nome de maneira gloriosa. E é por isso que eu permaneço, na presença de uma ausência. Porque quanto mais eu sinto essa ausência, mais eu desejo permanecer, porque eu quero encontrar a Tua presença novamente. Então é isso. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou colocar a oração aqui. Ai, caramba, cortou a coisa, né? Deixa eu pensar como eu vou fazer aqui pra... Acho que eu sei mais ou menos as palavras, então eu vou rezar aqui. Pai eterno, que sempre espera o filho na porta do lar, que me esperou e... não sei o que está escrito ali. Me coloque na porta, junto com a sua presença, para esperar junto contigo e desejar ainda aqueles que não chegaram. Jesus Cristo, fonte e objeto de nossa esperança. Chama-nos e conduza-nos para que possamos ser guiados e formados por Ti nessa espera virtuosa. Ó Divino Espírito Santo, que nossos olhos alcancem os horizontes da esperança e que testemunhe ao mundo o grande amor nessa espera, que almeje te encontrar em todos e em tudo. Espírito Santo, faça com que o meu apostolado seja um apostolado de esperança e nos leve a viver a vontade de Deus. Oração de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, companheira da cruz de Cristo e testemunha de sua ressurreição, nos aproxime da cruz da nossa libertação para que alcancemos a vida eterna em uma profunda consagração. Amém. Para você que está aí acompanhando no e-book, para você que não baixou ainda o e-book, baixa lá, é gratuito, gente, não está cobrando nada. Baixa o e-book para acompanhar as novenas, as meditações, até mesmo para você orar as fotos, né? As fotos que estão ali de cada dia são fotos que nós pensamos para isso. Que, de fato, Santa Maria Madalena se aproxime de muitos corações, né? Se aproxime de muitos e muitos, muitos corações. Que mais e mais pessoas sejam devotas a ela, mais pessoas se apaixonem por ela, estejam próximos a ela, porque com certeza estaremos mais próximos de Cristo. Levará a estarmos mais apaixonados por Jesus, a irmos fazendo este caminho. Então Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui de novo no mesmo horário, às 9 horas da noite. Nós vamos falar sobre submissão amanhã. Então vai ser um tema muito legal. Chamo outras pessoas para falar amanhã, que vai ser muito legal falar sobre a submissão de Santa Maria Madalena. Um beijo. E as outras lives também estão disponíveis no feed. Qualquer coisa é só entrar lá, tá? Tchau.